uma experiência de exaustão, inclusive de exaustão emocional, principalmente de exaustão emocional. Mas é uma exaustão que é bastante, eu diria, abrangente, né? Ela inclui a nossa disposição para a vida, a nossa disposição para o trabalho, a nossa vontade de solucionar problemas, a nossa crença num amanhã, numa esperança de que algo possa melhorar. O indivíduo que chega ao burnout, ele está num processo de estresse crônico que já está muito avançado, né? Por isso eu estou colocando esses dados aí, né? Antes de eu mostrar os dados, pessoal, vamos matizar um pouquinho a questão do estresse. O estresse nem sempre é ruim. Existe um estresse de um tipo positivo, né? Também já foi chamado de eustresse. Quando esse primeiro estudo foi feito lá no século passado, houve uma distinção entre eustresse e distresse, em que o eustresse é um estresse positivo, é aquele estresse, por exemplo, eu fui nadador, né? E durante a minha juventude, então, eu me vi em vários momentos ali diante do pódio, não do pódio, mas da baliza, né, do nadador, ou seja, no momento que você vai dar a largada, o juiz está com um revólver, assim, que é um revólver de largada, né? Não é uma arma para ferir ninguém, mas é um revólver que ele aciona e que faz um som, né? E que os nadadores têm que sair naquele momento. Naquele momento é um momento de muita adrenalina. Você está estressado. É um estresse de performance, é um estresse de desempenho. É importante que você esteja muito atento, que você esteja muito concentrado, que você esteja totalmente organizado psiquicamente para fazer aquilo. Existe esse estresse nesse momento, mas é um estresse que aumenta o seu desempenho e faz você se sentir melhor quando você começa a agir. No momento que você começa a agir, você vê que esse estresse que precedeu o momento de, eu diria, de desempenho máximo, ele fez bem. Ele te ativou em você, através de um processo hormonal, uma série de capacidades que você tem. A questão é que o estresse, pessoal, ele também tem uma conotação bastante ligada ao perigo, à ameaça, ao sofrimento que vem da ameaça. Quando estamos diante de uma ameaça, nós sentimos o estresse. Se essa ameaça passar logo, a gente vai chamar esse momento de estresse agudo. É um estresse que vem e que vai. Se de repente eu me deparei numa estrada, no meio de uma floresta, com um animal feroz, e isso gerou então em mim um estresse agudo, né? Então vai haver uma descarga hormonal boa também, por quê? Porque aí eu poderei correr, ou fugir, ou subir numa árvore. Essa ação vai ser mobilizada por essa espécie de pavor, de temor, de estresse que eu vou sentir naquele momento. Assim que o perigo passa, ou seja, o animal vai embora, por exemplo, esse estresse tende a descer. E eu volto para uma situação mais basal e eu me recupero dessa situação estressante. Mesmo que eu tenha me ferido nesse evento perigoso, eu depois vou me curar dele, e então esse estresse agudo, ele é natural, ele faz parte da experiência humana. Nós somos dotados pela natureza de uma capacidade de agir de maneira diferenciada quando o perigo nos afronta, ou quando nós temos que fazer um desempenho especial, como eu falei ali na questão do esporte, né? Uma palestra também, né? Todo mundo já sentiu o friozinho na barriga na hora que vai dar a palestra, que é aquela tensão que é o estresse, mas esse estresse é positivo. O problema começa, pessoal, é agora sim que nós vamos caminhar para o burnout, é quando o estresse tem uma outra conotação e uma outra frequência. Ele começa a ocorrer como uma forma de pequenas ameaças psicológicas, por exemplo, algum tipo de ameaça do tipo, se você não completar isso no prazo tal, você terá que arcar com as consequências, né? Quem não tem isso no trabalho, né, pessoal? Não conheço ninguém que não se defronte com esse tipo de demanda pressionada. Você tem uma demanda pressionada, mas isso pode ser muito mais agravado. Isso ainda não é a parte mais difícil, né? Existe aí a pessoa que te puxa o tapete, a questão de uma comunicação que não se completa, então começa a dar problema antes do projeto começar, enfim, as coisas começam a dar errado. Hoje nós estamos vivendo um mundo de incerteza, então isso vai multiplicando fatores de estresse. E o problema maior, ele é contínuo. Então eu vou sentindo uma ameaça que vai se acumulando.
E esse estresse contínuo é chamado de estresse crônico. E é isso que vai levar, se não houver uma intervenção, se não houver prevenção, se não houver uma espécie de gerenciamento da nossa própria existência, da nossa vida, isso poderá levar ao burnout, que é esse estado de clímax do estresse crônico, que tira o indivíduo de combate, tá, pessoal? Quem entra em burnout, ele para. Ah, mas ele vai ficar sem emprego? Pode ser. Ele vai ficar sem condições de trabalho. Muitas pessoas que não têm nenhum tipo de segurança no trabalho hoje, que não têm, por exemplo, algum tipo de contrato de trabalho que dê algum tipo de segurança, elas vivem da sua performance, vivem do seu desempenho. Se elas entrarem em burnout, elas param de trabalhar, param de ter renda, né? Ah, mas não tem um jeito da pessoa contornar isso? É difícil, leva tempo. Ela precisará de muito auxílio e muita, eu diria, de um apoio, né, profissional, e daqui a pouco nós vamos conversar com uma profissional a respeito de tudo isso, né, para poder sair dessa experiência, né? Então é melhor prevenir do que deixar chegar lá. E o Brasil, pessoal, não anda bem nesse aspecto. Olha, antes da pandemia, os dados aí são da International Stress Management Association, que é a ISMA Brasil, né? Ela é o capítulo do Brasil, né, da ISMA. Ela publicou o dado de que o Brasil é o segundo país com maior incidência de estresse crônico do mundo. Não de estresse crônico, eu falei errado, de burnout mesmo. Burnout do mundo, o segundo maior país, tá? O país que tem o segundo maior índice de burnout do mundo. Em primeiro lugar está o Japão. Em segundo lugar está o Brasil. Em terceiro e quarto estão China e Estados Unidos. Então nós estamos aí com essa péssima medalha de prata, tá, pessoal? Porque isso é uma medalha de prata que a gente não quer ganhar. Em segundo lugar de burnout no mundo, tá? Bom, as razões que nós entramos por burnout são razões diferentes, por exemplo, das do Japão. O Japão, que é o país campeão de burnout, eles têm até uma razão cultural muito clara, né? Que é essa questão da autoexigência. Os japoneses têm uma autoexigência muito grande, culturalmente eles se exigem muito, e com isso eles têm um código de honra muito forte e tal, e com a complexidade da vida atual, as pessoas estão entrando em burnout muito mais rápido do que entravam na era dos samurais, tá, pessoal? Na época dos samurais, lá no Japão, alguém para chegar no burnout precisava de muito mais problemas, né, para chegar lá. Agora, hoje em dia, com a complexidade da vida, é muito mais fácil, com esse nível de autoexigência, a pessoa chegar no burnout. No Brasil existem outras questões que a gente pode falar mais daqui a pouco. Bom, no Brasil, 49% das pessoas, dos trabalhadores, pessoal, sofrem de depressão. É muito alto. 72% já tiveram alguma sequela do estresse crônico. Né? Então vejam que é uma pandemia mesmo, quer dizer, atinge todo mundo. E como não é só no Brasil, é pandemia, é no mundo. Né? Eu tenho outros dados aqui, olha. 30% dos profissionais no Brasil, quase um terço dos brasileiros já chegaram no burnout. É muita gente, pessoal. E isso acontece em vários níveis. Inclusive, e de maneira especial, nos níveis que a gente acha que são, vamos dizer assim, das pessoas que deveriam ser mais felizes. Né? Você diz assim, poxa, o cara é o diretor da empresa, ele é o CEO da empresa, ele é o diretor daquele hospital, ele é o diretor daquela escola. Será que é a pessoa mais feliz do mundo, né? Olha, o estresse na vida das pessoas que têm mais, o que a gente pode chamar hoje de poder, ou seja, que elas têm uma ascendência na hierarquia das organizações, é muito alto. E o índice de burnout está aí, para vocês verem, pessoal. 49% dos CEOs já chegaram ao burnout, 39% dos diretores chegaram ao burnout, 50% dos gerentes também já chegaram. Então, aquele livro do Jeffrey Pfeffer, pessoal, ele aborda o fato de que, ok, o estresse nem sempre começa no ambiente de trabalho. Não é que o trabalho é o grande vilão, não é isso. Às vezes a pessoa já chega no ambiente de trabalho com um estresse que foi cultivado e foi desenvolvido, um estresse crônico, né? Também na sua casa, na sua vida particular, ou na cidade em que ele mora, no tipo de experiência que ele atravessa. Mas o trabalho tem sido um agravante muito grande. Em alguns casos, sim, tem sido o disparador do estresse crônico, porque as pessoas passam muitas horas no trabalho. E as práticas de gestão, ao invés de contribuírem para retirar os fatores estressantes, estão acumulando mais fatores estressantes contra as pessoas. Então nós temos uma situação em que ninguém se salva, tá, pessoal? Aqui não há muito uma divisão de classes, como dizer assim, então tem os caras lá de cima
que ficam naquele escritório mais chique, que não tem o estresse crônico. Não é verdade, tá, pessoal? Nesse caso, nesse assunto, a questão é democrática. Tem muita gente sofrendo com o problema do estresse crônico, inclusive quem tem o que a gente acha que é muito poder. Nem sempre é bem assim, tá, pessoal? Tem muita história triste. Eu sou consultor e formo líderes há mais de 20 anos, né, em cursos diversos. Eu conheço muitas histórias delicadas, tristes e, eu diria, de muita pressão na vida de pessoas que parecem ter um status muito especial. A gente precisa até ter um cuidado se é isso que a gente deseja mesmo para a nossa vida. Se você quer ter um status, né, de diretoria ou de poder, né, seja em qualquer instituição que você esteja atuando, hoje se deve perguntar, e eu já conheço muita gente jovem que diz assim, nossa, eu quero trabalhar nisso, quero trabalhar naquilo, mas eu não quero ser líder, eu não quero ter uma posição de muita responsabilidade, porque meu pai é tão estressado que eu não quero ficar igual ele, né? Não quero ficar igual meu tio. Então, os jovens começam até a ter umas ideias meio interessantes, né, a respeito do que é esse tal status, né? É algo que se discute hoje. Ainda falando então do assunto, pessoal, nós anunciamos esse evento não só para falar do estresse crônico e das estratégias de como fazer com que isso não ocorra, né? Ou seja, para a gente evitar o estresse crônico e também o burnout. O burnout é uma ponta, vamos dizer assim, extrema dessa questão. Nós também anunciamos que falaríamos sobre a ansiedade. Até foi eu vou revelar aqui para vocês, foi um pedido da nossa equipe de comunicação. Eles tinham feito pesquisas na internet, falaram assim, olha, as pessoas querem falar do estresse, mas também querem falar de ansiedade. Eu falei, nossa, vamos falar de ansiedade, mas eu nesse caso, falei, Bela, vamos convidar uma pessoa para nos ajudar a falar de ansiedade, que lida muito com isso, um profissional de altíssima qualidade, que possa nos ajudar a abordar o assunto de ansiedade. Como eu já fiz uma pequena introdução aí sobre estresse crônico, eu vou passar a bola para a Bela, para ela poder fazer essa introdução de ansiedade e dizer quem é que vai nos ajudar a entender um pouco mais essa questão. Fique à vontade agora. Obrigada, amor. Olha só, deixa eu pegar aqui, pessoal, deixa eu ler aqui, já tava aqui, mas entrou uma outra informação aqui, sumiu o mini CV. A nossa convidada é nada mais, nada menos do que a doutora Tatiana Filomensky, que é psicóloga clínica, mestre em ciência pela Faculdade de Medicina de São Paulo, coordenadora do tratamento para compradores compulsivos no Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, o PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do HC, e é especialista em terapias cognitivas também pela USP. Tatiana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem? Tudo ótimo. Muito Tudo feliz bem, com a sua Luciana? presença, Tatiana, muito feliz mesmo. Muito obrigado por participar e nos ajudar a falar de um assunto que está muito quente, né, Tatiana? Eu imagino que na sua profissão você nunca... Claro que você já está acostumadíssima a atuar nesse sentido, mas deve estar percebendo algo mais intenso nesse momento, né? Muito. Boa noite a todos também. Bom, eu fiquei muito feliz, né? Antes de mais nada, fiquei muito feliz com o convite. Você sabe que eu sou, enfim, fã de vocês, adoro vocês e tá tudo certo. E o trabalho da Caminhos eu acho que é um trabalho muito diferenciado, é um trabalho muito voltado para o desenvolvimento do ser humano. Então, acho que isso é uma coisa que mais me encanta no trabalho de vocês, tá? Obrigado. Bom, falando um pouco sobre isso, sim, eu acho que esse foi um momento da pandemia, pensando até nesse momento que a gente está vivendo, que a ansiedade bateu e chegou em cheio para muitas pessoas, inclusive para mim, né? Tenho que confessar que no começo da pandemia eu falei, gente, acho que eu peguei Covid. Estava aqui com uma falta de ar. Eu falava assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, calma, você não está com Covid, você não está tossindo, pessoa. Presta atenção. Então, era uma dor para respirar, porque assim, de repente, eu saí uma segunda para trabalhar, na terça já não saímos mais de casa. Né? Então, assim, crianças em casa, eu em casa, pacientes em casa, a escola, a faculdade online, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Então, assim, levei um tempo, né? E também tive que parar para olhar para essa ansiedade. O que estava acontecendo no sentido de dormir, no meu sono, da vontade de comer doce, né? Então, a gente vai... Claro, eu acho que, como psicóloga, não que todos sejam, mas eu sou uma boa observadora de mim. Então, eu tento reparar nessas questões, né? Claro que quando a gente precisa de ajuda
profissional e acima, a gente tem que buscar também. Mas, rapidamente, eu me tentei. Você estava aí falando de toda essa questão do burnout, eu estava aqui, né? Daí escrevi para a Bela, falei assim, eu tô aqui querendo falar já tô querendo comentar o que ele está falando. Ela tava, fala mesmo, eu conheço fala a mesmo. Tati, ela já estava assim. Você estava ansiosa? Não, então, Tati, vamos começar logo? Vamos falar? Eu queria te fazer a primeira pergunta, tá? Eu tenho 3 perguntas, o Luciano disse que tem mais algumas. E quem mais está aí nos ouvindo e tiver perguntas, a gente vai dedicar. Tati, você vai ficar com a gente mais depois? Vou. Pronto, ó. Vou ficar até o fim. Terço final a gente vai dedicar para perguntas. Eu vou pedir para todo mundo. Aqui no Zoom tem a funcionalidade de levantar a mão. Basta levantar a mão se tiver uma pergunta, porque você vai entrar numa fila e eu vou chamando pela fila. Vamos ver até quando a gente vai conseguir responder. Espero que a gente consiga responder todo mundo. Tati, me diz uma coisa. O que é ou o que não é a ansiedade? Bom, a ansiedade é uma preocupação, né, excessiva. Então, a gente for pensar um pouco no termo ansiedade, a gente tem desde um substantivo, quando a gente procura no dicionário, que relata o medo, a antecipação de algum evento, né? E que é importante a gente pensar, ele é vivido de forma negativa, né? Então, é a antecipação de um evento que a gente vê somente como uma catástrofe, né? Então, a gente só antecipa as coisas ruins, né? E na psicopatologia, ele acarreta sintomas que muitas vezes a pessoa não consegue gerar uma saída e uma solução sozinhos, né? Então, ele precisa de um auxílio para sair daquele quadro de ansiedade, que é uma antecipação. Então, é uma expectativa que você passa a ter e sofrer com tudo aquilo como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Tá? Perfeito. Tem antes de seguir, Tati, existe algum momento, vamos dizer assim, bem marcado quando a pessoa precisa buscar ajuda? Porque isso é muito importante. Eu tenho sempre conversado com meus alunos, né? Eu não sou terapeuta, né? Mas eu sou professor. E eu tenho muitos alunos e às vezes eles querem saber, falam, professor, quando é que eu busco ajuda, né? Então eu procuro dar sinais, né? No caso da ansiedade, você quer falar um pouquinho desses sinais que a pessoa precisa estar atenta, dizer assim, preciso buscar ajuda? Tá. Eu acho que tem uma coisa, até comparar um pouquinho, eu sei que com a depressão, as pessoas buscam ajuda mais rapidamente quando elas entram no estado depressivo. Sim. Por quê? Porque elas percebem que elas não faziam aquilo, que elas não tinham aquele jeito, que elas estão sem vontade de. Então, é mais fácil o reconhecimento de que há um problema, principalmente quando a depressão vai evoluindo, tá? Eu falo que tem uma depressão que é a depressão funcional. Então, assim, a pessoa levanta, trabalha, vive, conversa, tem família, tem filho, não tem filho, namora, sobe, desce, sai com amigos, mas ela tá vendo tudo meio cinza. Então, essa é a depressão funcional. A pessoa leva um tempo para perceber. Mas agora, quando começa a ver uma prostração, um desânimo, fala assim, eu não consigo levantar da cama, não tô querendo... É mais fácil reconhecer. Né? Isso. Ela percebe mais fácil a disfuncionalidade. A ansiedade, Luciano, ela fica disfarçada um pouco no dia a dia. Porque a gente vive num momento da nossa vida, do mundo, a modernidade, de uma certa forma, nos traz uma característica assim, a ansiedade como alguém que está ligado com tudo. Então, até eu identificar que essa forma de eu estar conectado com tudo, ligado com tudo, fazendo tudo, tendo muita... ela é super antenada. Não, o quanto ela não está vivendo este momento do que é presente, pensando nas coisas que estão acontecendo, que ela está perdendo. Então, acho que o grande marcador é o sofrimento. Quando a pessoa decide procurar ajuda, quem pergunta quando que eu preciso procurar ajuda para ansiedade, ela ainda não está em sofrimento psicológico, emocional. Quando a pessoa entra num sofrimento, ela realmente percebe que assim, ela está tendo crises de irritabilidade, o sono está muito prejudicado, então tem uma alteração no sono. Ou eu demoro muito para dormir, ou eu sempre acordo num determinado horário e não consigo dormir. Levo um tempão para pegar no sono. E isso, a longo prazo, vai prejudicando a vida da pessoa. Ou a pessoa acorda no meio da noite e você fala assim, mas do meio da noite, o que tem a ver? Ela acorda e aí, assim, tá tudo silêncio. O que ela percebe? O coração batendo.
coração batendo, aí ela já entra em taquicardia, a respiração já piora, ela já fica ofegante, o coração dispara mais, ela já entra numa crise, aí já acorda todo mundo na casa, aí já entrou num ciclo. Então, a pessoa que sofre de ansiedade, ela vai buscar porque a coisa está fugindo muito da curva. Mas não significa que é aquele momento só que ela estava ansiosa. Às vezes a pessoa cultiva, né, entre aspas, a ansiedade por muito mais tempo. Porém, ela é tida como uma coisa que faz com que a pessoa fique... Ela está sempre fazendo as coisas, ela sempre se dispõe, ela está sempre... já resolveu, chama fulano, que ela faz tudo muito rápido. E não é porque ela é eficiente, é porque às vezes ela é muito ansiosa. Né? Então, acho que o sofrimento... Né? E o sofrimento emocional é que vai fazer realmente dar esse tom de que assim, não estou mais gerenciando, eu perdi o controle da minha vida, porque o ansioso tenta ter controle de tudo. Quanto mais tenta esse controle, em algum momento aquilo entra em estresse, né? Espana. E aí ele perde o controle dele mesmo. Aí ele fala, agora danou-se, porque agora não consigo mais controlar nada. E isso não tem a ver com pânico, tá? Pânico tá dentro, até se alguém perguntar alguma coisa, o pânico é um transtorno, né, que está dentro do guarda-chuva ansiedade. Mas ele tem uma característica muito específica. As pessoas, é uma relação com algo externo que dispara, enfim, aquela situação do pânico, e que normalmente quem tem pânico vai parar no hospital, porque ele acha que está morrendo do coração. Aí ele vai 1, 2, 3, até que ele pega um médico que entende um pouco de alguma coisa lá, pegou o plantonista que é psiquiatra, ou o plantonista que é neurologista, enfim, porque os plantonistas são diversos, né? Falou assim, meu amigo, o seu problema não é o coração, você não tem nada, você já fez 3 eletros no último mês, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psiquiatra, porque você está sofrendo de ansiedade. Então, o pânico tem uma característica um pouquinho diferente, né? Porque a sensação iminente de morte. Mas essa ansiedade que a gente está falando hoje não traz a sensação iminente de morte. Ela traz uma sensação de desconforto, né? É uma falta de controle sobre si mesmo. A pessoa pensa que ela perdeu o controle sobre ela. Tati, então o que caracteriza o espectro da ansiedade é o desconforto, digamos, de uma coisa menor, né? Um grau menor para um grau maior vai ser o tamanho do desconforto, o tamanho da disfuncionalidade? Se a gente for pensar na presença, ou quando se instala um transtorno, que o transtorno é uma doença, né? Quando a pessoa realmente de fato, eu acho que é o sofrimento emocional que vai se intensificando a ponto da pessoa perder. Aí é muito comum as pessoas, quando têm muita ansiedade ou são mais ansiosas, elas têm um nível de expectativa alto. Então, eu traço metas que muitas vezes não são alcançáveis. Elas são ideais, mas elas são possíveis. Então, por exemplo, na terapia a gente trabalha muito com uma pessoa que tem ansiedade, que assim, essa meta ela é ideal ou ela é possível? Você está atrás do quê? Não que a gente não possa procurar o ideal, mas assim, dá para ir de cara para o ideal? Vamos tentar trabalhar primeiro o possível, né? Então, o nível de frustração repetido, constante, vai fazendo com que aos poucos essa pessoa possa entrar num quadro de depressão. Então, é onde a gente fala assim, pô, mas a pessoa está tratando depressão, mas ela não é... Aí você trata a pessoa, porque ela veio te procurar, porque ela está deprimida, ela perdeu, ela está sem ânimo, ela está sem proatividade, ela perdeu concentração, ela não consegue sair de casa, ela não tem mais vontade de fazer nada, ela perdeu peso porque ela não está mais comendo. E aí ela começa a um antidepressivo, ela vem para terapia, enfim, começa a melhorar, e de repente você olha e fala assim, mas essa pessoa é muito ansiosa, gente, o que está acontecendo com ela? É porque o problema basal dela não era depressão, era ansiedade. Perfeito. Então aí você muda o caminho da terapia também. Entendi. Porque a depressão, ela é uma função que muitas vezes o próprio cérebro provoca, que é assim, o cérebro está tão agitado que ele começa a mandar vários neurotransmissores. Vamos parar um pouquinho, né? Vamos parar. E aí, em algum momento, isso pumba, deprime. Diga. Aí eu não posso deixar de fazer uma conexão com o ambiente de trabalho. O que nós estamos fazendo, por exemplo, na Caminhos, é procurar ensinar os líderes a estudarem mais sobre o ser humano.
Eu falo muito isso. Liderar é liderar pessoas. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser neurologista, nem, né, nem mesmo antropólogo, mas você pode estudar o ser humano, você pode conhecer aquilo que é essencial. Porque ao liderar, você lidera pessoas. E me parece que o líder pode ser causador de ansiedade, pode ser causador de estresse, ou pelo menos ele pode, eu diria, piorar, né, a situação, o ambiente de trabalho. Quando você falou em metas, quando você falou em metas irreais, lógico, já vou pensar nessa questão do ambiente de trabalho e nas práticas de gestão e nas práticas de liderança. Então, queria fazer essa conexão, não sei se você quer comentar sobre isso, mas eu faço questão só da conexão, tá bom? Tá? Não, eu acho que essa conexão ela é muito pertinente, Luciano, porque assim, quando você pensa no burnout, o que acontece? Quando você tem uma pessoa que, como você mesmo colocou, ela é autônoma, o burnout na vida dela causa, muitas vezes, uma falta de renda, uma falta de perspectiva, enfim. Aí ela desencadeia outras questões. Agora, quando você tem uma pessoa que desenvolveu burnout dentro da empresa, é importante parar para olhar. E aí, os estudos apontam que as pessoas que se afastam da empresa por burnout, quase que a sua totalidade tentam retornar, porém não conseguem. Não consegue. Se permanecer ali. Aquele ambiente faz parte do processo, né? Que levou ao burnout, né? Exato. Porque Perfeito. O ambiente é nocivo. É. E aí a pessoa vem se tratar, ela melhora, você trabalha na terapia, ela entra, vai tomar medicação, tudo mais, porque aí, normalmente o burnout, a pessoa não vem procurar terapia, né? Ela vai procurar o psiquiatra primeiro. Ou ela vai para o hospital. Ela vem encaminhada, ela vai para o hospital, porque ela simplesmente ela explanou. Né? Ela paga. Exato. Então, o que eu posso dizer, assim, não sou especialista em burnout, porém já tive alguns casos de burnout, né, e é muito interessante, porque quando o ambiente profissional não entende, não é recíproco para essa volta, para adaptar esta volta, e você trabalha com a pessoa, olha, chega lá, conversa com o seu líder, conversa com o seu chefe, conversa com o seu superior, conversa com o seu coordenador, seu diretor, não importa, e apresenta para ele alguma coisa, uma nova proposta do que você fazia, o que não está dando mais. Mudança de função, alguma coisa assim, mudança de função, né? Redução de atividades, uma proposta de redução de horas, trabalhar em casa e por aí vai, né? Exatamente. Que agora isso aí, enfim. Agora é lei. Né? Então. Mas quando você não tem essa reciprocidade do ambiente de trabalho dos líderes e gestores, sim, a pessoa não fica. Agora, eu tive alguns casos muito felizes, que as empresas acolheram. E o que foi muito bom, porque a pessoa foi se desenvolvendo e a gente foi trabalhando promoções, outras coisas, que aí foram surgindo outras questões. Então, é muito interessante ver como é importante, que é uma doença que não é só da pessoa, a empresa está doente. Eu escrevi um texto que vai sair em breve sobre a liderança em busca do seu novo normal, em que eu aponto essa ênfase que os líderes e as organizações precisam dar na saúde psicológica das pessoas, inclusive dizendo que já existem empresas que estão com psicólogos e terapeutas em atendimento recorrente, permanente mesmo, dentro da organização. E as organizações são muito grandes, elas vão precisar realmente ter esse tipo de aparato, não tem como fugir mais disso. Nós estamos vendo um tempo em que o problema, por exemplo, que existia no século XX, que era muito mais gritante, que era o acidente de trabalho, e que foi muito endereçado. A verdade é que de 1970 para cá, houve uma queda vertiginosa nos percentuais de acidente de trabalho. Por quê? Porque houve uma mudança na mentalidade, nas tomadas de decisão, nos investimentos em EPI, na contratação de pessoas especializadas em segurança do trabalho. Então, o que aconteceu? Houve uma melhoria nesse aspecto. Só que nesse mesmo período, de 1970 para cá, a curva das doenças psicossomáticas no ambiente de trabalho fez isso aqui. E as empresas parece que não estavam preparadas para esse tsunami, né, de problemas psicossomáticos, estão agora, algumas delas já de vanguarda, tomando providências bem estruturais. O que eu aplaudo, eu falo, olha, que legal, a gente precisa de modelos, a gente precisa de organizações de todos os tipos que invistam nesse tipo de controle do ambiente tóxico. Aliás, o nome técnico, né, que tem sido muito utilizado, que é do ambiente causador do burnout, é ambiente tóxico, né, do trabalho.
Mas eu acho que a Bela ainda tinha mais perguntas. Né? Fala, Bela. Eu tenho uma última pergunta para Tati, por enquanto, né? Aí a gente vai seguir, depois eu imagino que a gente vai ter outras. Tati, existem estratégias para lidar com as crises de ansiedade? Existem, né? Então, acho que é muito importante você entender, e cada pessoa é única, né? Então, assim, origem da sua ansiedade, da onde vem, isso tem muitas vezes história de vida, história presente, né? Atual, frustrações e desencontros que não foram, expectativas de vida que não foram cumpridas ou atingidas, tá? E aí você tem tanto manejo, né? Eu, como uma psicóloga cognitiva, né? Eu foco muito, né? O foco do nosso trabalho tá tanto no manejo dos pensamentos, né? Que mobilizam e que fazem com que, assim, eu acabo dando o significado para aquela situação que eu vivo de uma forma que me gera, como consequência, a ansiedade. Então, eu vou trabalhar nas distorções cognitivas. Então, isso são técnicas de reestruturação cognitiva, de passar a entender assim, mas como busca de evidências, que evidência que você tem realmente que o fato do teu chefe te chamar na sala dele é porque ele vai te demitir. Evidência? Porque ele fez isso com o meu colega, porque todo mundo do setor acha que isso vai acontecer. Fala, então a gente tem uma evidência. A gente né? tem um achado, né? Não uma evidência, né? A gente tem um achado que, assim, enfim, a gente tem um cenário. Porém, suspeita. Porém, às vezes a pessoa se questiona e fala assim, realmente, não tem evidência. Então, a gente vai na busca de evidências que apoiam a ideia, evidências que são contrárias a essa ideia, né? E vai tentando trabalhar a reestruturação cognitiva e falando, olha, uma outra pessoa no seu lugar, o que ela poderia pensar? Ela poderia pensar que ele chamou para perguntar como é que está o trabalho e pediu para você executar. Isso vai tirar a ansiedade? Não. Eu vou lá contar para ele como é que eu resolvi o problema, como é que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo ainda, enfim. Então, a gente faz a pessoa, às vezes, sair do próprio papel e encarar outro, tá? Então, essa é são estratégias que a gente fala que são estratégias cognitivas, né? Então, um trabalho realmente focado no pensamento. Paralelo a tudo isso, a gente pode identificar trazer algumas técnicas que são do manejo comportamental. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem a característica de abraçar mais coisas para fazer do que ela realmente dá conta. Então, isso já é de largada, eu já queimei a largada. Mas ela não percebe, porque ela funciona assim há tanto tempo, né? Ela funciona assim há tanto tempo e ela acha que desse modo, e muitas vezes deu certo. Mas tem muitas outras vezes que não deu certo. E que isso gerou um estresse, uma frustração, uma perda de sono, né? Eu não consegui dormir, eu trabalhei até de madrugada porque eu tinha que entregar, porque eu falei que eu me comprometi com a pessoa, né? Enfim, então você tem muitas vezes um trabalho de manejo do tempo, você tem muitas vezes um trabalho de agenda. Aí fala assim, mas Tatiana, você vai aprender, você vai ensinar um diretor a fazer agenda? Sim. Porque o jeito que ele faz a agenda dele hoje não é bom para ele. Ela faz a manutenção da ansiedade dele. Ela não faz a manutenção da qualidade de vida dele. Então, a gente precisa parar e ajustar. Então, muitas vezes, manejo do tempo, agenda, técnicas de respiração, porque as pessoas ansiosas não percebem, mas elas têm uma respiração mais ofegante. Curta, fica só aqui em cima. Então a gente vai falar que tem que respirar que nem o bebê, que a bexiga tá aqui embaixo. Eu falo, ó, imagina a bexiga. Onde é que tá a bundinha da bexiga? Tá aqui, então vamos encher ela primeiro. A gente não enche o gargalo da bexiga primeiro, a gente enche lá embaixo. Então a gente vai treinar, né? A gente vai fazer técnica de distração, que é desfocar o pensamento, muitas vezes daquela situação do quadro da crise da ansiedade. O desfocar é do processo, porque quando a pessoa entra em crise, ela deixa de perceber o ambiente e passa a perceber só o que está aqui. Aí ela pira, porque ela percebe o coração disparar. Aí quando ela percebe que o coração disparou, ela respira pior, mais ofegante. Aí ela tem a sensação que ela está com falta de ar. Aí quando a sensação de falta de ar, você tenta respirar mais rápido. Você acha que você vai morrer. Não, você acha que você vai morrer, simplesmente. Aí você tenta respirar mais, porque você fala, vou morrer, não dá certo. O que você faz? Hiperventilação cerebral.
Hiperventilação cerebral provoca sintomas de sensação de desmaio, algumas pessoas chegam a desmaiar mesmo, tá? Mas isso não é nenhum problema neurológico, é realmente focado na ansiedade, mas não é todo mundo. Sensação de desmaio, tontura, sudorese. Então, quando você controla a respiração, esses sintomas vão embora. Aí tem uns remédios aí, né? Aí tem umas técnicas, a gente treina, tem um livro que fala bastante sobre algumas técnicas que você faz você tenta disparar com o paciente no consultório essas sensações orgânicas de ansiedade sem ele estar com pensamentos de ansiedade. Então você faz ele treinar o comportamento sem ter pensamento de ansiedade. É bem legal, porque aí você vai ajustando isso com a pessoa, né? Por outro lado, às vezes tem um remédio, né? E aí as pessoas, né? O remédio faz o quê? Eu não vou falar dos remédios, porque senão vai que as pessoas resolvem querer pedir os remédios por aí, não vou falar nome remédio. Mas os remédios, eles fazem o quê? Né? Eles bloqueiam o teu cérebro. Então, você não tem essas sensações físicas da ansiedade, mas a tua cabeça tem ansiedade. Aí, chega um momento que você fala assim, tá, mas eu tô pensando tudo isso da ansiedade, mas meu corpo não tá sentindo isso. O que tá acontecendo? Aí você fala assim, chega uma hora que você desiste de ficar ansioso. Por quê? Porque ele bloqueou aquelas reações. Então, tem alguns remedinhos que servem para isso, mas eles são importantes, gente, porque às vezes quando a pessoa está em muita crise, a gente precisa interromper a crise, porque senão a pessoa fica muito estressada. E aí, o fato de ter tido crise faz com que ela fique com medo de ter uma nova crise. E aí ela fica ansiosa porque ela acha que ela pode ter outra crise. E aí ela tem outra crise porque ela ficou ansiosa. E aí ela vai ter uma outra crise. Exato. Aí entra o ciclo vicioso. Então, nesses casos, a gente precisa do remédio mesmo, que é para ser tomado conforme o médico fala, indica, não vai fazer ninguém morrer, vai dar tudo certo, depois ele tira o remédio, mas para ajudar a pessoa a sair da crise. Porque ela vai falar, ok, eu estou com pensamentos de ansiedade, mas o meu corpo não reage do mesmo jeito. Então, eu consigo me sentir mais tranquilo. Eu consigo manejar, né? Exato. Perfeito, perfeito. Muito legal, né? A gente poder ouvir da Tati com tanta propriedade, porque eu acho que a informação é sempre importante, Tati. As pessoas precisam saber, elas precisam ter consciência, precisam até identificar, né, através do conhecimento, o que está acontecendo com elas ou com outras pessoas muito queridas, muito próximas delas, né, no ambiente delas também. Mesma coisa, quando eu falo para líderes, estudem seres humanos, é isso que a gente vive fazendo, tentando estudar mais, aprender mais, para identificar em nossa volta o que pode ser feito. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns, vamos dizer assim, um encaminhamento da prevenção do estresse crônico também, mas vai entrar muito na sua seara aí, então eu quero que você fique super à vontade de Ela vai estar de microfone aberto, Tati, agora você está de microfone aberto. A hora que você quiser, você já fala. Porque eu falo muito do ponto de vista, vamos dizer assim, do que a gente chamaria de treinamento, né? Eu não gosto nem muito dessa palavra treinamento, porque eu convivi muito com pedagogos, e as pedagogas, principalmente com quem eu convivi, eles falam assim, olha, treinamento é adestramento, né? Então é capacitação, é formação continuada. Nós trabalhamos muito com workshops, né? Com desenvolvimento do potencial humano. Então eu falo muito desse ponto de vista, mas eu tenho certeza que você pode me enriquecer nos comentários que eu vou fazer aí. Então fique à vontade. Bom, eu falo sobre hábitos mentais, né? A Fátima Domain, que é uma coach internacional, é uma parceira nossa lá nos Estados Unidos, escreveu um livro que vai sair em breve, pessoal, que fala sobre forças autênticas, né? Ela tem também um livro sobre resiliência autêntica, e ela fala muito desse modelo aqui. Ó. Ela diz que dentro de nós sempre temos esses dois modelos mentais. Ela chama um lado de crítico interno, que reduz a resiliência e reduz a sua, vamos dizer assim, a sua força para se imunizar ao estresse. E o coach interno, ao contrário, ele aumenta a sua resiliência e te habilita melhor a enfrentar o estresse. Porque, sejamos verdadeiros, pessoal, nós não estamos, de forma alguma, imunes ao estresse. O estresse crônico está na nossa vida, no tipo de sociedade que nós vivemos. Ok, algumas pessoas vivem um pouco mais distantes do centrão dos acontecimentos e conseguem, né, ser um pouco mais tranquilas. Mas mesmo assim, eu diria que hoje em dia quase ninguém está fora do looping, né? Vamos dar uma olhada então nesses dois modelos. Olha,
A pessoa que, vamos dizer assim, tende a se estressar mais, geralmente ela evita e sufoca as emoções e os sentimentos. Ela trabalha num modelo mental que a gente chamaria de entorpecimento emocional. Isso não é novo, tá, pessoal? A filosofia já estudava isso antes mesmo da psicologia moderna. Se você lê, por exemplo, Pascal, Blaise Pascal, lá no século XVII, ele dizia que o ser humano é especialista em inventar distrações no sentido de não ter que lidar com as questões mais reais do que estão acontecendo com ele. Não ter que enfrentar, eu diria assim, uma espécie de realidade emocional, né? E se você não lida com isso, em algum momento isso vai te causar problemas, né? Então, é estranho a gente dizer que a vulnerabilidade, pessoal, é o caminho, né? Para alguns é estranho. Eu conheço líderes, por exemplo, ou pessoas muito racionais que acham isso estranho. Falam, não, isso é um papo aí de psicólogo e tal. Eu falei, não é não. Na verdade, é uma das estratégias mais importantes para que você consiga ser mais flexível internamente e para que você consiga não entrar num processo de estresse muito alto, né? Que é buscar compreender as emoções e sentimentos. Não é tão difícil fazer isso sozinho, mas em alguns momentos, quando você não está bem, você precisa da terapia. Você vai precisar de alguém que te ajude a fazer isso, né? Mas não dá para esperar a próxima sessão. Eu falo, é preciso que você esteja o tempo inteiro, né, pessoal, aberto a deixar fluir, a vivenciar a emoção do momento. Vamos dar um exemplo simples e que acontece na nossa vida, né? Você está lá no trabalho e um chefe vem e fala um absurdo a respeito de alguma coisa que você está trabalhando faz 3 meses e ele diz que o mérito é do outro. Sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Que deixa a pessoa extremamente irritada. Fala, como assim? Né? Isso, vamos dizer que causa uma espécie de raiva na pessoa, né? Uma vontade de esganar alguém. Quem foi que deu essa informação para o chefe, né? Então, a vontade de desganar alguém. Essa emoção, pessoal, ela é simplesmente inevitável. Isso é importante entender. Emoções são inevitáveis, elas estão no nível inconsciente. Eu tirei, viu, Tati, essa definição dos princípios da neurociência do Joseph Ledoux e do Antônio Damasio, né? Ele, na verdade, é o Eric... oh, meu Deus, esqueci o primeiro nome dele, está aqui, ó, é o Eric Kandel, que fez esse grande compêndio de neurociência, né? Mas o capítulo sobre emoções é dos dois aí, os dois são grandes nomes, né? O Ledoux e o Damasio. E eles definem assim, olha, emoções são respostas comportamentais e cognitivas automáticas. Não é você que controla isso, pessoal. Geralmente inconscientes. Nós podemos ter alguma consciência das emoções, mas no momento que elas aparecem, elas emergem, né? Disparadas quando o encéfalo detecta um estímulo significativo, positivo ou negativamente carregado. Todos os organismos vivos são dotados de algum tipo de sensor do ambiente. E o nosso sistema nervoso tem essa função. Ele detecta o que está acontecendo no ambiente. Se o que está acontecendo no ambiente é favorável a este organismo aqui, ou seja, a sobrevivência dele, a otimização dele, ao conforto dele, ao bem-estar dele, ele interpreta isso como uma emoção positiva. Se aquilo que está acontecendo é uma ameaça, é alguma coisa que coloca em risco a minha integridade, o meu bem-estar, a minha sobrevivência, logicamente eu vou interpretar isso como uma emoção negativa. E as respostas a esses tipos de estímulos são geralmente diferentes, né? Não é a mesma coisa que sentimento. O sentimento para a neurologia, então, são percepções conscientes dessas respostas emocionais. Já existe algum tipo de elaboração do córtex pré-frontal, ou seja, racionalização, né? Quer dizer, existe uma elaboração que vai além da emoção. Então, entender que as emoções não devem ser evitadas, pessoal, nem podem ser evitadas porque elas são automáticas, todo tipo de tentativa de reprimir a emoção, de fazer de conta que agora não está acontecendo isso, não vai ajudar em nada. Né? Ao contrário, o que ajuda é você reconhecer, é você, de alguma forma, acolher as emoções. Mas mesmo as emoções negativas, sim, elas são avisos importantes de que alguma coisa está acontecendo e que você precisará ou mudar algo na sua atitude, ou mudar algo nas suas expectativas, ou mudar algo no seu comportamento, né? Ou ter uma conversa com uma pessoa, ou enfrentar uma questão, ou até mesmo fugir agora. Porque você precisa fugir, mas
sentir a emoção, deixar acolher a emoção e deixar ela chegar em você é importante. Tem gente que eu falo isso, pessoal, já diz assim, então, se eu tiver vontade de esganar o chefe, eu devo ir lá esganar o chefe? Eu falei, não, eu falei que você não deve reprimir sua emoção. O que você vai fazer com essa emoção é uma outra questão. É uma responsabilidade sua, inclusive, né? Quer dizer, os seus atos, você vai ter que responder por eles. Então, o manejo emocional é muito importante até você abrir esse espaço entre o estímulo recebido e a resposta que você vai dar, até para que você traga a emoção para o córtex pré-frontal, né? Um modelo que eu desenvolvi a partir de uma conversa com a professora Carla Tiepo, que é uma professora de neurociência com quem eu já fiz alguns cursos, né? A gente desenvolveu essa figura que mostra o seguinte, olha, seria uma possível maneira de apresentar o cérebro com 3 funções. Uma função que percebe, e tudo isso é muito rápido, né, pessoal? É tudo simultâneo praticamente. Você percebe o que está acontecendo, por exemplo, você percebeu que o chefe falou essa bobagem. O sistema límbico é onde ocorre o processamento emocional, e isso geralmente, como dizem os especialistas que eu mostrei para vocês, é inconsciente, não dá para eu evitar isso, né? Agora, eu posso trazer, e aí que está o que é humano em nós. Nós podemos aprender a trazer essa emoção para o nível do córtex pré-frontal, que é a função executiva, e avaliar, fazer uma espécie de avaliação naquele momento. Eu estou vivendo esse momento assim, peraí, deixa eu tentar entender de onde está vindo essa fala. Deixa eu tentar entender por que eu estou ficando do jeito que eu estou ficando. Que tipo de emoção eu tenho agora? Eu tenho visto algumas escolas, até escolas, Tati, que estão ensinando as crianças a dar nome nas emoções que elas estão sentindo. Né? E eu tenho trabalhado muito com líderes dentro das organizações, assim, olha, vocês não tiveram essa chance, as crianças estão aprendendo na escola, mas vocês não tiveram, porque na nossa época ninguém ensinava isso. Isso era absurdo na nossa época. Né? Então vamos aprender agora, né? No momento que você está aqui querendo esganar alguém, que tipo de emoção é essa? O que está acontecendo? Qual é o gatilho? Né? Dá para você refletir um pouco, você segurar um pouco, fazer um exercício de respiração. Popularmente a gente fala assim, conta até 3, né? Conta até 10, né? Não faça isso agora. Avaliar um pouquinho e aí tentar ver qual é a melhor resposta. Se você começar a treinar isso, você vai começar a aprender a fazer isso. Eu mesmo já acho que nos últimos, 20 anos, mudei muito em relação a essa capacidade. Ainda estou longe de estar num lugar que eu gostaria, mas eu diria que eu já fiz um bom percurso. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Tati, sobre essa primeira estratégia, vamos dizer assim. Que é acolher as emoções. Você está com o microfone fechado, né? Tá. Então tá bom. Vou passando aqui, ó. As emoções, então, elas Pronto, são... eu estava travada. Você estava travada? Ah, tá. Eu pensei que você estava fazendo assim. Eu falei, não quero falar. Ela fez assim, eu falei, eu vou abrir. Eu não conseguia destravar. Mas eu acho que isso tem uma relação bacana, Luciano, com fazendo a interface, né, com a terapia cognitiva. Porque a gente tem um trabalho, o enfoque é o reconhecimento das emoções. As pessoas não percebem, elas não se dão conta de como elas sentem, como elas estão se sentindo, que situações geram que tipo de emoção. Então, desde crianças, quando o processo terapêutico infantil, ele parte do princípio do reconhecimento das emoções, em que você vai fazer a criança olhar para si. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão bravo? Por que eu estou tão irritado? E aí você fala assim, mas isso é só com crianças. Não, a gente pega muitos adultos também que não sabem fazer isso. Então, eu não vou nem entrar no mérito de trabalhar assim, o que passa na sua cabeça nessa hora? Ele não vai nem perceber. Eu preciso antes fazer com que ele identifique o que ele sente. Porque sem identificar o que sente, a gente não consegue pensar em estratégias para, né? Não tem esse trabalho em conjunto. Então, a emoção, ela é muito importante. Então, o reconhecimento, acho que as escolas, realmente, esse trabalho é muito rico, né? Porque você vai formar adultos, você vai trabalhar desde a formação de adultos mais saudáveis, que conseguem olhar para si, né? Porque o reconhecimento das emoções, ele é parte da nossa saúde mental. Muito legal.
Excelente. Uma outra questão, pessoal, vital aí nesse quadro que eu estou colocando, né? Há um modelo mental que geralmente, quando alguma coisa dá errada, a gente parte para culpa e julgamento. Inclusive, líderes fazem muito isso, tá, pessoal? Eu conheço líderes que, quando deu um probleminha lá na empresa, na organização, eles partem para caçar as bruxas. Já ouviram essa expressão, né? Quer dizer, quem que foi? Quem que é o culpado? E aí que cria aquele movimento, inclusive tem os dedos duros. É uma situação assim que mostra o pior do ser humano, né? No momento a gente diz que é muito egocêntrico, né, da parte das pessoas, tentar se defender, né? E botar a culpa no outro, e aí fica aquele negócio que... E diz assim, olha, há culturas organizacionais, há ambientes de trabalho que resolveram assumir que o erro é natural, que o erro faz parte do processo de aprendizagem e que ninguém precisa se sentir culpado ou sair julgando uns aos outros, né, com uma espécie de guerra de julgamento, no momento em que os erros aconteceram. Se a gente puder fazer isso, pessoal, cada um de nós que faz isso já está trabalhando, na verdade, a prevenção do estresse crônico. Tá? O estresse crônico ele vai ocorrer muito mais rapidamente na vida das pessoas que estão sendo muito atormentadas pela culpa e pela busca do julgamento e de quem foi o erro, e se eu errei, e se eu não errei. Muito do nosso estresse, pessoal, não vem do nosso chefe, tá? ou das pessoas que estão em nossa volta. Muito vem de nós mesmos, do nosso hábito mental de... Eu estava conversando hoje com uma CEO, né, que disse para mim que ela tem um hábito assim ferrenho de autoexigência. Ela é muito autoexigente. E qualquer coisa que sai errada, ela se pergunta se a culpa não foi dela. Eu falei, poxa, você deve estar bastante estressada. E ela está muito, né? Então, aprender que errar, né, faz parte do processo pode ser uma grande fórmula, né, pessoal, da gente diminuir o estresse de todo mundo na organização. Pode partir de cada um de nós e pode partir da cultura organizacional também, o que ajuda muito. Né? Muito bem. Apego ao status quo, né? A filosofia me ajudou muito nesse aspecto, pessoal. Eu acredito alguns aspectos vamos dizer assim, do meu controle de estresse, e eu tenho estresse, mas eu diria que podia ser muito pior, né? E eu acredito parte desse controle a psicologia, o estudo da psicologia, a autoavaliação, né, o que eu fui aprendendo a fazer comigo mesmo. Em segundo lugar, ao estudo da filosofia e a meditação, as práticas de meditação. Eu acho que muito disso me ajudou nesse percurso e eu procuro compartilhar isso com líderes também, além de, lógico, sempre indicar os profissionais terapeutas. Né? Então, o apego ao status quo, pessoal, vem de uma visão, eu diria, errônea da realidade. Nós aprendemos ou não aprendemos o que vem do outro lado, né? Nós deixamos de aprender o que vem do outro lado, que é a dinâmica da realidade. Tudo está mudando o tempo inteiro, pessoal. Não há uma célula do seu organismo que não esteja se transformando agora. Não há um átomo do cosmos que não esteja se deslocando ou criando energia e movimento nesse momento. Tudo está em movimento permanente. Não há nada ficando, tá, pessoal? A ideia do ficar é totalmente enganosa. Se você partir dessa premissa como uma filosofia de vida, de que as coisas mudam e faz parte, essa impermanência, né, faz parte da própria realidade em que vivemos, você vive de uma maneira menos estressada. Menos estressante, porque imagine que toda vez que haja uma mudança no seu ambiente de trabalho, ou na sua família, né, ou na sua vizinhança, você fique tenso, preocupado, né, com muita preocupação sobre o que vai acontecer com o desconhecido. Bom, eu tenho uma notícia que talvez seja a solução desse problema, que é tudo é desconhecido. Desculpe eu dizer isso, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Ninguém previu a pandemia. Na verdade, o Bill Gates gravou lá um vídeo, dizem que ele fez essa previsão, mas ele não sabia quando também, né? Então, mas ninguém estava analisando isso para 2019, para 2020, né? Então vejam que tudo é desconhecido. Se nós aceitarmos isso como tácito, é um processo de aceitação, né? De que tudo muda o tempo todo, nós temos uma grande estratégia mental, cognitiva, de redução do estresse, né? A orientação... Quer falar, Tatiana? Acho que você ia falar, não. Eu ia falar uma coisa que até uma pessoa comentou aqui, que assim, Sim. Isso para o ansioso é a pior coisa do mundo. Porque qual que é a tríade cognitiva do ansioso? É a visão de futuro, é o futuro incerto.
E para ele, essa incerteza é onde cada vez mais ele busca certezas. E tenta se afixar em certezas que não existem, mas que para ele faz a necessidade de tentar manter a segurança a todo custo. Né? Entendi. É a tentativa do controle. Então, justamente esse trabalho é muito importante desconstruir essa ideia que a gente tem controle. E uma das coisas, quando você for da prática da meditação, te cortando aqui, claro, a gente tem a prática do mindfulness, que ele é uma técnica, uma abordagem da psicologia, que é justamente para trazer a meditação, né, sob uma perspectiva psicológica, que ajuda o indivíduo a ter o quê? Atenção plena. Então, vamos desenvolver a atenção para o aqui, agora. Né? O que está acontecendo agora? Não significa que o agora é resultado do que já foi, mas o que não foi ainda não chegou, não viva lá, né? Viva aqui. Né? Então, isso ajuda muito o controle dessa ansiedade também. O que eu vou dizer agora talvez seja um pouco enigmático para muitos dos nossos participantes hoje, mas eu vou dizer mesmo assim, minha intuição diz assim, diga, né? Que é o seguinte, eu aprendi, Tati, através da meditação, a focalizar, principalmente de manhã eu faço isso, o que é a essência do meu ser. O ser, aliás, essência e ser são sinônimos, então é até redundante dizer isso, mas eu diria o ser. Focalizar o ser. Veja, eu posso ter muitas coisas, eu posso ter papéis sociais, eu posso fazer muitas coisas, né? Mas tem um verbo aí que é o ser. Né? O que me dá mais segurança hoje não está no âmbito do ter, não está no âmbito do fazer, não está no âmbito do estar, né? Ter um status qualquer na sociedade. Não. Tudo isso para mim parece muito móvel, movediço, incerto. Mas esse âmbito do ser, que é uma espécie de essência que todas as manhãs aparece lá da mesma forma, ela é a minha segurança. Então, eu estou dizendo, pode parecer enigmático, mas naquilo que parece mais intangível é onde está a maior segurança. Isso é uma experiência de quem medita. Eu medito desde os 17 anos, pessoal. Estou com 55, depois vocês podem fazer as contas aí, tá bom? Muito bem. Bela, você ia falar alguma coisa? A gente já está caminhando para o tempo aí, né? Isso, eu ia te avisar só uma questão do tempo, tá bom? Para a gente poder deixar para as perguntas. A gente tem uma pergunta inscrita só até agora. Eu queria só avisar para as pessoas que como é que às vezes alguém não sabe levantar a mão aqui no Zoom, né? Então, é só clicar em participantes, aí vai abrir para você logo embaixo do quadrado, né, da linha dos participantes, vão ter algumas reações, você vai ver um botãozinho de dano, um botãozinho de X, aí vai ter um botãozinho de 3Y. Aí você consegue fazer essa levantagem de mão, tá? Ou se você passar o cursor pelo seu nome, você consegue levantar a mão, tá bom? Legal. Eu vou só, vamos assim, finalizar esse slide, passar um vídeo que eu atrelei ao slide e a gente vai aí encerrar para perguntas, né? Aí perguntas quaisquer que o pessoal queira fazer, tá bom? Eu já vou terminar aqui, a gente já faz isso aí. Deixa eu só voltar. E tem sorteio. E tem um sorteio, é verdade. É a Tati que vai escolher os números. Tem mais perguntas chegando aí. Tem mais perguntas chegando. Bom, eu já falei então até esse item, né, pessoal, que é o apego ao status quo versus a compreensão dinâmica da realidade. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, quando temos problemas, veja, todo mundo tem problema, não conheço ninguém que não tenha. A gente tem problema todo dia, né, e de vários tipos, desde os mais cabeludos, profundos, né, até os mais triviais. Mas tudo isso pode contribuir para o estresse crônico e para a ansiedade. Então, problemas fazem parte da realidade. Se você também não aceitar isso, você está enganado a respeito da realidade. Então, aceite. Agora, como vai ser sua orientação? Existem pessoas que eu diria que recalcam os problemas. Elas ficam ruminando o problema e falando dele, e sofrendo com ele, e comentando o problema. Existem outras pessoas que têm o mesmo problema, mas em vez de elas ficarem falando do problema e ruminando o problema, elas estão orientadas, a mente delas é orientada para a solução. Diz assim, tá bom, temos um problema aqui.
qual poderia ser uma solução? Tem gente que eu conheço e faz brainstorming sozinho, né? Quer dizer assim, ó, e agora, quais poderiam ser as soluções? Quem não conseguir fazer isso, faça em dupla, faça em trio, faça com a família, faça com os colegas de trabalho, né? Não tem problema você dizer, não sei o que fazer a respeito disso. Agora na pandemia, eu vi vários CEOs de empresa chamando a equipe e dizendo isso, eu não sei o que fazer. E foi muito bom, tá, pessoal? Eles saírem um pouco daquela situação de pedestal do tipo, eu sei o que fazer. É bom que eles não saibam de vez em quando e se desarmem, né? E peçam ajuda. E não tem vergonha nenhuma nisso. Nós estamos numa sociedade, vivemos como um coletivo e a maior graça do negócio é a gente poder fazer junto, né? Então, se eu estou com um problema e eu não sei como resolver, peça ajuda, né? Um parênteses diga. disso, eu acho Sim. que esse momento atual da vida, né, fez a gente ter que lidar com uma questão de problemas que não estavam, né, como a pandemia e tudo mais. E aí eu ouvi muito, né? Então, assim, eu dou aula, gente, então, no primeiro momento, meus alunos todos tiveram que lidar com o fato, assim, meus filhos entrando, invadindo, pulando, e eu tendo que dar aula online lá ao vivo e falar, vamos ter que dar conta do recado aqui. E com isso também, meus pacientes todos, passei a atender em casa, e estou em casa. Então, assim, eles todos falavam assim, Tati, eu tô feliz. Eu falei, por quê? Porque, assim, eu tô vendo que você tem mais problema do que eu. Então, isso fez com que eles tivessem uma sensação de que a psicóloga tem problema também, gente. Eu também tive que enfrentar a pandemia igual todo mundo. Então, a gente está nesse momento de ter que realmente ajustar e perceber que, assim, tudo bem o outro falar, não sei o que fazer. Né? É isso aí. Vamos muito construir, bom. né? E a mentalidade muda tudo, né, Tati? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do pessoal da... como é que é o nome? É uma abordagem sobre... esqueci o primeiro nome, mas é apreciativo, né? Enfim, estudei o assunto, mas agora deu um branco. Tem muito a ver com a psicologia positiva, são os fundadores da psicologia positiva. Então, a orientação para problemas, a frase é assim, olha, organizações que discutem problemas caminham para problemas. Organizações que discutem soluções caminham para soluções. Isso serve para o indivíduo também, tá, pessoal? É a mesma situação, só que a abordagem é diferente, né? Em vez de eu perguntar, esse problema, ficar falando dele, sofrendo com ele, assim, tá, qual seria uma possível saída? Vamos ensaiar algumas ideias, né? Debater sem preocupações é um hábito mental, pessoal, que leva ao estresse crônico. Preocupações que muitas vezes estão fora da nossa alçada. O que eu quero focalizar agora é isso, olha, preocupações fora da nossa alçada. Então tem empresas, por exemplo, que eu atuo, que estão com problemas agora porque o dólar está alto, enfim, né? Bom, e qual que é a influência das pessoas que trabalham lá em relação à alta do dólar? É quase zero, ou zero, tá, pessoal? Adianta ficar se martirizando com um problema que está fora da sua alçada, né? Então, eu aprendi a trabalhar há muito tempo, pessoal, com a ideia do círculo de influência e o círculo de preocupação. Círculo de influência é aquilo que realmente está sob a sua influência, o que você pode atuar e ter impacto, e aquilo que você não pode ter impacto, desliga, relaxa. Eu até aprendi no desenho animado, acho que é o Rei Leão, né? Hakuna Matata. Né? Então, a respeito daquilo que eu não posso fazer nada, não faça nada. Desliga, né? Tranquiliza. Procura pensar no que está sob a sua influência e trabalhe bem. Se você trabalhar bem no que está sob sua influência, aos poucos a sua influência cresce, né? E para terminar, pessoal, o último item que eu quero colocar, e passo o vídeo e encerro a minha apresentação aqui, é o cuidado para não ficar se comparando. Em momentos ainda mais estressantes como que nós estamos vivendo, pior ainda, as redes sociais, pessoal, elas têm eu diria, alguns benefícios interessantes, né? Conectar-se com pessoas distantes, criar comunidades a respeito de alguns assuntos, aprender com os outros. Nós estamos usando uma rede social agora, eu não posso atirar contra as redes sociais. Mas nós temos que entender que também existem patologias ligadas às redes sociais, tá, pessoal? Cuidado. Uma das coisas que, inclusive, eu sugiro sempre é não ligue o seu celular na primeira hora do dia. Eu não faço isso, é o meu primeiro mandamento. Eu falo, meu primeiro mandamento é usar a primeira hora do dia para meditação, para contato com a natureza, com leituras inspiradoras, com pessoas interessantes, mas nunca usar para ligar as mídias sociais e ficar já naquelas picuinhas, inclusive às vezes sentindo inveja de pessoas que estão em Cancún tomando, né, batida de limão, e a verdade é que nem estão lá, né?
É Se é verdade esse verdade. bilhete, viu? É verdade esse bilhete. Acorda e não olha absolutamente nada. E eu estou assumindo esse hábito que é maravilhoso. Que eu digo que o celular é a problemolândia. Então eu ligo a É, problemolândia 1 hora depois que eu acordo. É depois. maravilhoso. Guarde esse tempo para você. E cuidado para não se comparar com os outros. Em vez disso, pessoal, aprenda a concentrar a sua energia nas suas próprias forças. Conheça suas forças autênticas. Nosso trabalho na Caminhos tem sido principalmente esse, pessoal, ajudar as pessoas a olharem para forças que a natureza já deu a elas, que elas têm e às vezes não sabem usar. Então eu quero terminar a minha fala, pessoal, compartilhando um vídeo com vocês que fala sobre esse assunto e é uma forma, vamos dizer assim, bonita de incentivar, né, a todos vocês a se concentrar em suas forças. Espero que seja inspirador para vocês e depois a gente vai... tá aqui, ó, o vídeo. Depois a gente vai para as perguntas finais e encerramos. Isso. Quem tiver pergunta, pode levantar a mão aí. Em muitos aspectos, a vida, e em particular a vida humana, será sempre um enigma insondável para as nossas especulações. Tudo quanto sabemos sobre nós mesmos, apesar do grande aparato da ciência moderna, ainda é pouco. Mas do pouco que sabemos, esta ideia se destaca. Nascemos com potenciais atualizáveis. Podemos nos tornar melhores, mais criativos e mais capazes do que quando entramos na existência. E esse projeto de autodesenvolvimento é o único que está sob a influência de nossas decisões pessoais. Há 2.500 anos, o poeta grego Píndaro lançava esta provocação que reverbera até agora no espírito de todas as gerações. Torna-te quem tu és. Sabemos hoje que não nascemos humanos, nascemos apenas humanizáveis. E quando examinamos com cuidado a vida e os feitos das pessoas que transformaram seu exemplo em inspiração e legado para a posteridade, vemos que esses indivíduos nunca tentaram ser perfeitos. Em vez disso, alcançaram um alto nível de compreensão de suas próprias forças e talentos naturais e aplicaram-nas em projetos meritórios, superando condicionantes genéticas, psíquicas, culturais e sociais. O autoconhecimento é sempre a pedra fundamental do desenvolvimento do potencial humano. Aqueles que não se dispõem à jornada de investigação de seus potenciais primários deveriam saber que as mesmas energias que seriam canalizadas para esse projeto acabarão sendo reprimidas e transformadas em embotamento e estagnação, ou desviadas para iniciativas secundárias, quase sempre autodestrutivas, terminando em desencanto e rejeição. Na melhor das hipóteses, viverão uma vida automatizada e sem brilho, pautada por convenções sociais e demandas alheias, que não representam as verdades silenciadas em seus corações. Ao contrário, aqueles que aceitam a responsabilidade do crescimento pessoal contínuo, os que se tornam escultores de si mesmos, experimentarão as fortes emoções que chegam com o aumento do sentido existencial, da autonomia, da autoconfiança, das relações de reciprocidade e da realização de seus sonhos essenciais. O Workshop Self é apenas o primeiro passo prático na direção da plenitude. Um espelho para que você enxergue refletidas as luzes de suas forças autênticas, aquelas que você recebeu da natureza. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde.
Bom, pessoal, eu sou muito suspeito para falar, mas eu me emociono sempre que eu converso sobre os potenciais humanos, né? Eu acho que o ser humano, ele foi, primeiro, durante muito tempo, doutrinado para achar que era o centro do universo. Depois ele foi, durante bastante tempo na modernidade, doutrinado para achar que não é nada. E eu acho que existem dois enganos aí, né? Nós não somos tão pouco. Não somos o centro, mas não somos tão pouco. Nós somos, na verdade, um fenômeno inexplicável de consciência e de possibilidades, né? Então, é muito importante que a gente não caia, vamos dizer assim, não atole, né, no estresse crônico e na ansiedade, para que a gente possa continuar na nossa caminhada de desenvolvimento dos nossos potenciais. É isso que nos emociona aqui na Caminhos, tá, pessoal? E ficamos à disposição de vocês ao longo não só desse encontro, né, deste evento, mas durante todos os dias, para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Eu vou passar a palavra para a Bela. Perguntas, isso. Para as perguntas, né? Isso. Eu já vou pedir para o Edson Fonseca, foi o primeiro que se inscreveu. Edson, pode abrir seu microfone, ou eu é que tenho que te... Peraí, eu acho que sou eu, né? Não consigo abrir seu microfone, seu próprio microfone. Mas acho que ele está aberto. Pode falar, Edson. Edson? Vou chamar Yasmin. Yasmin, você está aí? Estou sim, boa noite. Tudo bem? Para quem que é a sua pergunta, querida? Ai, para todos. Quem quiser responder. Maravilha! Então vamos lá. Ao contrário aí, que falou assim sobre não se reconhecer e tudo mais, o meu caso foi um pouco diferente. No início, né, me sentia Mulher Maravilha, sentia invencível e achava que a ansiedade, que eu não sabia que era esse nome, achava que a ansiedade era um ponto positivo para mim. Então eu utilizava a ansiedade ao meu favor. Só que com o tempo, né, tudo que é em excesso vem com um lado negativo. Ano passado eu descobri que desenvolvi demasiadamente, né? Eu utilizei ela de forma em excesso. E aí me veio aqui essa palavra que é essa síndrome burnout. E no início ele falou assim que quando chega nessa fase é muito difícil de voltar. A minha pergunta para eles é o seguinte, para vocês. Como fazer para voltar? Porque provavelmente, pelo que eu dei uma lidinha aqui enquanto estava na palestra, talvez eu tenha chegado a esse ponto. Yasmin, obrigado por participar, por fazer a pergunta e, enfim, acho que a Tati até falou sobre o fato de que a ansiedade, em princípio, ela é percebida como um fator de positividade, né? De repente a pessoa está achando que pode tudo, né? Num processo que é um caminho, né? É um caminho para a ansiedade, né? No próprio vídeo que eu acabei de passar, eu não sei se todos pegaram a sutileza, mas ficou bem claro isso, a gente diz o seguinte, essas pessoas que se desenvolvem muito, eles têm um alto grau de autoconhecimento e entendem o seguinte, olha, não sou tudo para todos, não posso tentar ser tudo, é melhor tentar ser alguma coisa. Eles geralmente passam longe da perfeição, mas eles assumem algum aspecto forte do eu e trabalham nesse aspecto e se desenvolvem muito, né? E alguns deles se desequilibram também. Então a gente diz assim, olha, o equilíbrio não é fácil para ninguém, né? Sempre é muito difícil. Agora, a pergunta da Yasmin, o que ela quer realmente saber é como sair, né, do burnout, se ela já entrou em burnout, né? Existem sim especialistas em psicologia do trabalho que estão se dedicando a terapias específicas do burnout, tá? E de fato, Yasmin, não são processos rápidos. Não é um fim de semana, não é uma conversa, não é um workshop, não é uma sessão, é um processo, é um trabalho de processo de retorno, né? Então, a minha sugestão fica para que você realmente procure, eu não sei de que cidade você é, se caso você for de Goiás, a gente até tem aqui uma orientação em Goiás, mas como
como tudo hoje está sendo feito à distância, a própria Tati que está aqui talvez possa também nos dar direcionamentos, né? Você poderia falar mais, Tati, sobre o assunto? Eu vejo assim, Yasmin, acho que quando a gente fala de é difícil retornar, tem dois tipos de retorno, né? Um é retornar do quadro agudo do estresse, né? Então, isso é uma coisa que é possível, mediante, como o Luciano falou, trabalhar, procurar ajuda profissional, para que você consiga entender o caminho que foi feito, de forma que te levou a esse fim, né, que é o estresse, que é o burnout, enfim, muitas vezes até o afastamento já da empresa. Né? Então, isso é possível. Agora, retornar a este trabalho que gerou o estresse, que é o burnout, que às vezes a pessoa passa a ter até fobia, passa a ter uma crise, né? Só de pensar que tem que voltar para lá. Então, realmente isso se torna, às vezes, quase que inviável para algumas pessoas, não que são todas. Então, eu acho que tem que entender, e talvez o processo mesmo de terapia, como o Luciano bem falou, não é um workshop, não é um final de semana de imersão, não é uma sessão de terapia, é um processo. Então, é importante que você se dedique, se dê tempo para se conhecer, para que faça essa autoavaliação guiada junto por um profissional, para te buscar respostas realmente desse caminho que foi feito pela ansiedade, achando que a Mulher Maravilha, como você falou, vai dando conta das coisas ao seu redor, tá bom? Realmente hoje temos profissionais que têm se especializado no burnout, é algo mais recente, até não tem sido cada vez mais difundido, mas, enfim, precisando, a gente está por aí, também conheço alguns profissionais, né, que, como todo mundo atendendo online, a gente pode depois conversar com a Anabela, enfim, com o Luciano, com a coisa você procura e a gente tenta dar uma direção para você se precisar, tá bom? Olha, o chat está bombando, tá? A Isabela da Roveri fala, Tati, melhor profissional, melhor professora e melhor supervisora. Eu sou suspeita para falar, porque eu tô com saudade. Tem uma pergunta aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Beijo, Isabela. Isso aí. Espera aí que eu vou achar. Eu estava com ela aqui. Vamos lá. A Cristiane Megali pergunta, na opinião de vocês, por que estamos nessa classificação na OMS de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Por que somos tão ansiosos aqui? Ansiedade é número 1? Essa eu não sabia, Tati, você sabia? Eu sei que o burnout é número 2. Segundo a Cristiane Megali, existe uma pesquisa da OMS de 2018 que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas eu não duvido, e assim, eu vou antecipar algumas respostas e passar para a Tati, para ver se ela quer arriscar também a resposta. O brasileiro, pessoal, ele tem algumas características bem singulares, né? Cada cultura é uma cultura. Nós somos muito imediatistas. Esse é um dos pontos assim da nossa cultura. Nós queremos tudo para agora, né? Nós achamos que as coisas podem ser feitas sem a disciplina do planejamento. Por exemplo, nós não passamos por um processo de aculturamento parecido, nem de longe, né? De alguns países, vamos dizer assim, que são muito disciplinados, né? Se pegar, sei lá, uma Alemanha da vida, os países nórdicos também são muito disciplinados. E eles têm um entendimento cultural de que não se atinge nenhum resultado, a não ser que se prepare isso com bastante antecedência, que se faça a coisa devagar, que se faça ela bem planejada. Eu não vou falar o nome do país, mas eu estive lá por alguns tempos, num determinado país, em que eu vi um prédio subir rápido demais. Aí eu perguntei para uma pessoa do país assim, olha, como é que esse prédio sobe tão rápido, né? Ele falou, que você não sabe o tempo que levou para planejar. Foram anos e anos de planejamento, e aí a construção sobe rápida, custos baixos, sem acidentes. Mas isso é porque nós temos uma cultura de planejamento muito boa. Então, os fatores culturais do brasileiro não nos ajudam, tá, pessoal? Que é essa coisa de, não, já que Deus é brasileiro, deixa que na última hora a gente resolve. Você pode ver a questão do imposto de renda, pega por aí, veja qual é o percentual de pessoas que deixam para entregar no último dia, aliás, na última hora do último dia. Façam essa pesquisa na internet para saber qual é o percentual. Em outros países que eu conheço, pessoal, isso jamais seria deixado para esse momento, tá? Então, há fatores culturais que fazem com que a gente viva de uma maneira muito espontânea. E essa espontaneidade tem uma beleza, ela tem sim uma beleza, eu acho que ela tem um vigor e uma energia do qual a gente pode se orgulhar.
brasileiro é muito vital, né? Inclusive sensual também, isso também é muito falado a respeito do brasileiro. Tem a vitalidade e a sensualidade, mas nós não temos muita capacidade ou cultura, né, de planejar com antecedência, de analisar um pouco mais as coisas, nós somos bastante impulsivos. Acredito, Tati, que essas características culturais nos ajudem a nos empurrar um pouco para isso. E acrescento mais um item, tá, pessoal? As pesquisas, por acaso, também mostram que nós usamos demais as mídias sociais, nós usamos demais as redes sociais, né? O celular, nós somos, parece que, o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, que mais usa o celular. Então a gente tem um amor, assim, uma paixão por essa coisa de comunicar-se um com o outro, né? E agora, com essa polarização política no Brasil, eu não vejo isso sendo usado de uma maneira muito saudável, né? Enfim, todos esses são aspectos que eu coloco, que eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco mais os nossos aspectos culturais, tá bom? Agora, eu não sei se a Tati tem uma visão diferente, eu quero deixar para você falar também. Não, eu concordo, acho que, assim, mesmo acrescentando, né, acho que o nosso, desde o descobrimento, né, gente, a gente tem uma história de falta de planejamento, né, pessoal? Então, a gente tem que entender que nós somos muito novos, né? Nós somos um país muito novo. Então, estamos aprendendo com muitas coisas. Justamente essa questão do planejamento, eu participei, enfim, vou falar aí eu vou falar daqui a uns dias aí também num evento de finanças, né? Porque sabe que eu sou a psicóloga que vou para as finanças também. Então, sim, a questão fala sobre superendividamento. Isso. E aí, assim, com esse momento da vida, as pessoas se viram com 40% da população, de repente, ou teve sua renda reduzida, ou perdeu sua renda. E aí, todo mundo queria de um dia para o outro, cadê a reserva de emergência? Mas quem faz reserva de emergência? O que é isso? O que é reserva de emergência? Entendeu? Quem achou que a gente ia ter uma emergência? Não, né? Aí a gente tem um cenário que, assim, tem uma pesquisa que saiu falando que tem não sei quantos % da população que nunca tinha pego tanto dinheiro que foi como foi liberado pelo governo de auxílio emergencial para as pessoas. Então, vejam que a nossa ansiedade, né, temos inseridos num mundo em que tudo é para já, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, então cada vez mais a gente vai desenvolvendo a ânsia de querer o próximo, sem curtir o presente. Então eu quero o que vai vir, mas eu acabei de conquistar isso aqui, mas eu já quero trocar, eu já estou pensando no consórcio que eu estou fazendo para trocar o próximo celular, né? Então, a gente tem, e essa questão do celular que o Luciano falou, realmente, a gente tem, o brasileiro está em segundo lugar, o que mais consome tecnologia de celular. Então, eu vejo que a OMS também disse que em 2020, eu nem sei se chegamos, mas que a depressão ia ser a segunda maior doença do mundo, que ia afetar o mundo. Então, a gente tem que parar para olhar para isso também, né? Então, a ansiedade, acho que tem a ver com uma história, né? E um fato também, não somos um povo velho, nós somos um povo novo, né? Nós somos um país novo. Então, o planejamento é algo que a gente está tentando descobrir como fazê-lo. É dicotômico isso, né? É ambíguo, porque a gente quer ter essa vitalidade espontânea brasileira. Eu não sou um acusador, sabe, desse aspecto. Mas também a gente tem que entender que isso leva à ansiedade, né? Quer dizer, verdade, países que têm poupança, em que a poupança é uma cultura, eles estão sofrendo menos esse aspecto do impacto econômico do que nós, né? Que não temos essa cultura, é verdade. Gente, muita pergunta. Não sei Vambora, vamos para mais uma. Porque eu preciso sortear 4 coisas. 4 coisas. Vamos lá, Tati. Uma pessoa está com a crise de ansiedade. O que eu posso fazer para ajudar? Olha, se você do Lucas Ramos a pergunta. O que o Lucas pode fazer? Essa é a o Lucas está dizendo, uma pessoa está em crise de ansiedade, o que é que eu posso fazer? Entendi. Pode fazer. Eu acho que você pode pedir para a pessoa respirar. Fazer aquilo que eu falei. A respiração, eu acho que é o primeiro passo. Né? Então, ela não vai saber fazer tão bem, mas vai fazendo você. Né? Olha, faz de conta que você tem uma bexiga. Visualmente, a gente precisa muitas vezes da imagem, né, para ajudar. Nós somos muito visuais. Então, assim, você tem uma bexiga. Respira que a barriga tem que inflar, ó. Agora sopra. Inspira pelo nariz
E segura um pouquinho e solta pela boca fazendo bastante força. Então, faz umas 4, 5, 6 vezes até a pessoa começar a perceber que ela está saindo da crise. Ou, se você vê que ela está numa situação de crise, além da respiração, você pode pedir, vamos fazer outra coisa, vem aqui, me ajuda a pensar nisso. O que você está vendo aqui? É técnica de distração. Distrai a pessoa com o ambiente. O que tem objeto perto de você, longe de você? Começa a olhar. Isso vai fazer com que a pessoa mude o foco do pensamento por aquele pouquinho de tempo. Então, já ajuda a sair daquele crescente da crise, tá? E claro que depois conversar e ver, enfim, para a pessoa buscar ajuda e etc. Tá bom? Legal. Maravilhoso, Tati. Muito obrigado, hein, por tantas dicas. E agora, Bela? Pergunta da Kel, minha amiga querida. A Kel. Eu não estou favorecendo, eu estou na ordem, tá bom? A Kel fala assim, ó. Por um lado, temos pessoas que possuem dificuldade de identificar o problema do estresse e da ansiedade, dificuldade, inclusive, de buscar ajuda. Por outro lado, existem outras pessoas que medicalização se medicam ao menor sinal de estresse. Tem ainda um outro problema que anda afetando principalmente as novas gerações, que é uma dificuldade muito grande de lidar com o estresse e com padrões lançados por redes sociais, por exemplo, e elas acabam se medicalizando por qualquer frustração. Ela ouve pessoas falando, preciso de um medicamento que me deixe feliz. Podem falar, Tati, né? Você pode falar sobre essa medicalização das frustrações? Então, eu acho que, de novo, a gente entra numa questão até ansiosa, né? Que eu quero uma solução rápida, imediata. Isso, eu quero uma pílula para resolver a minha ansiedade. Quero uma pílula. E não existe uma pílula que vai resolver a minha felicidade, me trazer felicidade. Essas comparações das redes sociais, a gente tem vivido, e assim, o próprio processo da pandemia mostrou o quanto as pessoas passaram a publicar um monte de coisas e a gente achando que assim, tá todo mundo feliz, sem problema. Não está enfrentando, tem que lavar a louça, cozinhar, limpar a casa. Cuidar das crianças, né? Das crianças, dar aula. Desinfetar a compra que chega. A compra que chega, né? Então, assim, você faz uma comparação que você compara, que eu até ouvi isso outro dia, você compara a sua vida inteira, a sua vida, porque você conhece, você tem propriedade do seu universo, compara com a fatia que a pessoa publica. Então, olha a discrepância. Eu comparo a minha vida com uma fatia que o outro publicou. Então, é automático que eu vou olhar e falar, tá tudo errado comigo. Eu tô fazendo tudo errado. Eu não sei que planeta que eu tô vivendo, porque o outro tá funcionando tão bem com tudo isso. Não sofreu nada, né? Então, comparação cruel, né? Nossa. Muito. O quanto a gente é cruel com a gente mesmo, né? E isso faz com que a gente entre num modo de tristeza, de angústia, de ansiedade. E aí as pessoas buscam as medicações porque elas anestesiam, né? Mas elas são medicações usadas de forma errada, porque a medicação não é para anestesiar, ela é para ajudar a pessoa que está realmente doente, muito mal, funcionar, voltar a funcionar. E fazer um tratamento para que ela pare de tomar a medicação, e não que ela fique dependente da medicação, né? Então, a medicação, por si só, sem um acompanhamento adequado, porque você pode comprar remédio de qualquer jeito por aí, né, gente? Ela não é a saúde, ela não é a busca realmente pelo tratamento. Ela só está mascarando o cenário, você está se auto-enganando, né? Então, realmente, não buscar isso não é o melhor caminho. Você concorda, Tatiana, que o medicamento geralmente é um dos elementos de um tratamento que o profissional recomenda? Ele nunca vai dar só a medicação nesses casos, ele sempre vai ter uma recomendação de comportamentos, de hábitos, né, de mudança de atitude, terapia, uma série de coisas. Né? Sim, assim, eu estou dentro do hospital, né, lá da psiquiatria. E é um universo que, assim, os psiquiatras e os psicólogos convivem muito de perto. E eu tenho vários colegas psiquiatras que, assim, eles só aceitam e falam assim para o paciente, eu só vou te medicar se você procurar terapia. Se você não procurar terapia, eu não vou medicar, eu não vou continuar o seu tratamento, porque o remédio não vai resolver. E isso é muito legal, porque o psiquiatra, ele tem essa visão de que só o remédio ajuda a gente, porém ele não resolve. Eu falo que o remédio, ele apaga o fogo. Se é um prédio em chamas, ele vai lá e ele apaga o fogo, porque ele tirou você daquela crise imensa que você tá. Mas quem vai cavocar cinzas para descobrir por que pega fogo? Da onde que tá pegando fogo? É o psicólogo. Boa. O remédio não vai fazer isso. O remédio não vai mudar o seu pensamento.
é a terapia que vai te ajudar a olhar para aquilo ali e começar a entender e reformar a casa, e vamos fazer reestrutura, e vamos mudar o quarto para a cozinha, do cozinha para o banheiro, e vamos fazer as mudanças, porque do jeito que não estava funcionando. Legal. Então, esse é o trabalho do psicólogo. Então, realmente não dá para trabalhar, é um elemento, né? Não é tudo. Muito legal. Pessoal, 9h11, a gente tem que terminar 9h30. Eu acho que eu consigo mais umas 2 perguntas. Vamos lá, mais uma. A Vitória, Luciano, ela está te agradecendo pela aula fantástica e te pergunta, na sua opinião, como podemos aproveitar os relacionamentos para a prevenção do estresse e ansiedade? Nossa, é uma ótima pergunta, né? Porque eu sempre acredito, pessoal, que existe sim uma vida orgânica, uma vida natural. Nós estamos um pouco distantes dessa realidade do ser, né? Quando nós nos distanciamos, por exemplo, da natureza, nós perdemos um pouco dessa dimensão de quem nós somos, da nossa verdadeira identidade. A nossa identidade, ela tem a ver com a conexão com a natureza, ela tem a ver com a conexão com o outro, com os outros, e ela tem a ver com a conexão com algo maior. Esse algo maior pode ser a própria totalidade do real, tá, pessoal? Não necessariamente você precisa ser religioso, mas eu chamo isso de uma experiência de espiritualidade. A espiritualidade, o próprio Carl Jung, que foi um psicólogo importante, falava de uma função transcendente, uma espécie de síntese do eu que está na totalidade das coisas. Veja, se eu simplesmente, olha, fizer essas 4 coisas, eu posso reduzir muito o estresse na minha vida. Quais são as 4? Primeiro, conhecer as minhas forças naturais e apostar mais nelas, e muito menos nas comparações. Esqueça as comparações, conheça as suas forças, trabalhe mais com elas. Segundo, conecte-se às pessoas, né? Aprenda a entender o outro, e o outro sempre será diferente de você. Então você tem que estar disposto, é uma aventura. O Carl Rogers, né, que encerrou a frase dele, encerrou o vídeo que eu passei, ele falava isso, que você exercitar a empatia é você mergulhar no desconhecido. E o desconhecido é o outro. O outro nunca será você. Não procure no outro o que você quer ser, né? Não crie expectativas erradas a respeito do outro. Se vai conhecer o outro, procure se abrir para uma espécie de aventura, para um lugar que você nunca andou. E se apaixone por esse lugar novo, né? Procure compreendê-lo. Então, as conexões, elas são curadoras, elas nos curam. O ser é um ser social, nós nunca somos um ser isolado, né? O isolamento nos mata, a integração nos faz sentir plenos, né? Nós precisamos disso, pessoal, precisamos de espiritualidade, precisamos de conexões humanas que não sejam mediadas pela tecnologia, isso é importante. Precisamos de... eu falei também eu tinha falado dos itens todos, o autoconhecimento das forças, a espiritualidade, a natureza, isso é muito importante, tá? Nunca esquecer disso, voltar à natureza. São as conexões, a conexão com eu mesmo, com o outro e com o eco, né? Ou seja, com todas as coisas. Acredito demais nisso, esse é o caminho. Pois não. Ótimo, chegamos no momento então agora do sorteio. Lá. Vamos sortear 4 coisas. Cadê a câmera? 4 coisas. E olha, só a Bela que tem esse poder na Caminhos, hein? Ela que é a dona do negócio todo, tá? Então, se ela tá sorteando, ela pode. Se a Bela é a dona do cofre. 4 coisas. Coisa número 1. Tati, escolhe para mim um número entre 50 e 71. A pessoa tem que estar presente, hein? 71, você falou? 50 e 71. 71. Misericórdia. Olha. Érica Alves, você está presente? Está. Eu tô vendo ela aqui. Tô vendo aqui, ó. Vou pedir para ela. Não, mas ela tem que abrir o abre seu som aí, Érica. Eu não estava conseguindo abrir. Pronto, já abriu, Érica, já estamos te ouvindo. Érica, você acaba de ganhar um exemplar autografado do livro A Segunda Simplicidade, que é do professor Luciano Meira. Eu vou depois, esse aí mesmo. Depois eu vou colocar aqui no chat o meu contato para qualquer um de vocês que queira conversar com a gente, tá? E aí eu vou te pedir para passar para esse e-mail que eu vou colocar no chat
o seu nome completo e endereço para a gente poder postar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. E Foi uma ótima Érica, palestra. agora... Ah, legal. Érica, escolhe para mim, por favor, um número entre 49 e 30. 49, 30? Isso. Pode ser o 30. Heloísa, você está presente, Heloísa? Vou abrir aqui, ó. Pedir para ela ativar o som dela. Opa. Heloísa, você está presente? Tô vendo a Heloísa Eu tô vendo ela aqui também. Você tá... aqui, é. Ó, vou pedir para ativar Horst. o som. Oi, Heloísa. Alô? Ela escreveu no bate-papo que ela está. Ah, ela Escreveu, escreveu, né? está sim. Tá. Heloísa, você ganhou... Deixa eu ver o que você ganhou. Você ganhou um exemplar do livro Ser ou Não Ser, também autografado, porque o autor está aqui. Mostra aí, amorzão. Isso! Ê! É o livro daquele vídeo que a gente viu no começo, se você estava aí desde o comecinho. Obrigada, viu? Ela não disse que ela não tá conseguindo ligar o microfone dela, sem problema. Vamos agora para o terceiro brinde. Luciano, escolhe para mim um número entre 29 e 20. Pelo amor de Deus, não fala para mim 29 e 20, não. Vamos Entre 20 e 29, é isso? Não, entre 20 entre 20 e 29, isso. Ah, tá. De trás pra frente. Um número que sofre muito preconceito, 24. Pronto! Edilene, você tá aí, Edilene? Deixa eu pedir para você abrir seu microfone. Peraí. É Edilene com H, né? É com H, legal. Né? Eu sei quem é. H aqui. 24. Não, deve ser. Edilene. Eu acho que ela foi embora. Ela foi embora. Não. Ela escreveu que ela tá. Mas Edilene, não é você com H, não. É com E mesmo, gata. Tinha uma Edilene com E. Porque com H eu sei que é você, meu amor. Mas era uma Edilene com EDY. Luciano, outro número. A Edilene, perdemos a Edilene. Vai, outro número. Entre 20 e 29? Isso. 27. Olha, Gabriel, você tá aí, Gabriel? Cadê o Gabriel? Epa, peraí, deixa eu procurar aqui. Eita, nós estamos com um problema. Gabriel também não tá. Luciano, outro número. 28. 20 a 27, 28. Graziele, eu não acredito, Graziele, você ganhou outra coisa, de novo. Gente, a Graziele, outro dia nós fizemos um sorteio do workshop Self e ela ganhou Graziele, você tá aí, meu amor? Tô pedindo para você ativar seu som. Graziele ganhou um sorteio nas redes sociais outro dia. Ela ganhou o workshop Self. Olha, ela não tá abrindo aqui o som dela, mas eu sei que ela tá aí. Ela pode ter ido, sei lá, em algum... Você tá vendo aí o nome dela? Eu tô vendo, ela está aqui. E Tá. Graziele, querida, você pode estar tendo algum problema de abrir seu microfone, mas você acabou de ganhar um novo link da Jornada do Autoconhecimento. E olha, vocês não vão acreditar, ela foi sorteada outro dia para fazer o selfie, ela já ganhou o link, mas ela disse que fez de qualquer jeito e me falou assim, Anabela, eu queria fazer de novo. Eu falei, ô gata, não vai dar. Olha aí, deu, olha o universo dando. Então pronto, ela ganhou. Agora vamos sortear o último prêmio, que é um link para o workshop Selfie, que está na nossa plataforma digital. Tati, escolhe um número para mim de 1 a 19. 13. Olha, Cristiane Megali. Cristiane tá aí? Cristiane, ela é querida, ela já segue a gente há muito tempo. Pedi para ativar o som, tá aí? Estou sim. Está. A voz baixinha. Você acaba de ganhar um link para o workshop Selfie. Você amou? Nós gostamos. Tá bom? Ai, Que agora legal. eu consegui, gente. Adorei. Tô super contente. Ah, que Obrigada. bom. Ó, para todos vocês que ganharam os prêmios, eu tô colocando aqui agora no chat o meu e-mail, que é
todos vocês, na verdade, tá? Anabela é um nome só com 2 L's, não é Annabelle, pelo amor de Deus, esse filme acabou com a minha vida. Anabela, caminhosvidaintegral.com.br. Tá aqui no chat, Anabela é um nome só com 2 L's, tá bom? Qualquer um. Oi, eu pus reservadamente para Tati, peraí, a louca. Eu estava conversando com a Tati reservadamente, aí foi para ela só. Peraí, vou colocar para todo mundo agora. Peraí. E aí eu tenho alguns recadinhos para a gente encerrar, tá bom? Então tá aí, ó, para todo mundo, meu e-mail, Anabela, é um nome só com 2 L's, @caminhosvidaintegral.com.br. Estou à disposição de cada um de vocês. E para encerrar, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, em especial, vou fazer isso na presença da Tati, na pessoa da Tati, que é assim, tipo, amor, envolve, tá? Obrigada. Obrigada, Luciano. Foi ótimo. Foi bom? Você gostou? Foi ótimo para nós também. Eu também quero agradecer a Tatiana, tá, pessoal? O profissionalismo dela, o conhecimento dela, é extraordinário para a gente poder falar de um assunto que é um assunto delicado. Eu não me arriscaria, embora eu estude muito desenvolvimento humano, nesse momento falar de uma questão tão delicada, né, como a ansiedade e o que ela pode causar, né, as questões, inclusive, envolvendo a doença, a patologia, foi fantástico, Tati, a gente poder contar com você, e eu sei o quanto as pessoas estão precisando ouvir uma orientação como a sua nesse momento, tá? Eu tenho visto isso todos os dias. Parabéns a todos os psicólogos, aos psiquiatras, aos neurocientistas, que atuam de maneira heróica, né? Nesse momento eles estão mobilizados para realmente atender muita gente. Tem muita gente sofrendo com isso. Parabéns e obrigado. De novo. Isso aí. E eu queria deixar para vocês um último recado, que é, agora em janeiro nós vamos ter, bom, primeiro, temos a plataforma Caminhos Digital, onde temos cursos 100% online, podemos vender esse link da Jornada do Autoconhecimento, a Coda Evolutiva com o professor Luciano, explicando para você o seu relatório. E vamos em janeiro ter 2 turmas abertas. A primeira do curso de formação na Devolutiva, que é para você que é um profissional apaixonado pelo desenvolvimento humano, poder entender como utilizar essa ferramenta que é a Jornada do Autoconhecimento, que traz 4 características de cada um de nós, o tipo psicológico, as forças, as inteligências e o seu nível de consciência de acordo com a dinâmica da espiral, e vai te ensinar a interpretar esse relatório e ajudar o seu coach, o seu cliente, ou qualquer pessoa que você queira auxiliar a desenvolver-se plenamente. E vamos ter também, inauguração em janeiro, uma turma do nosso curso de liderança plena. São 7, eu estou com um problema com a câmera, né? Vocês estão vendo. São 7 módulos que vão trazer para você que quer ser líder, que já é líder, que quer se tornar líder, ou que quer aperfeiçoar as suas ferramentas, as suas habilidades na liderança, vamos trazer nesse curso todo o nosso conhecimento, toda a nossa vontade de ajudar você, líder, a encontrar esses novos caminhos para esses novos tempos que estão aí chegando. Então, todas essas informações vocês podem encontrar nas nossas redes sociais. Procure por nós, @caminhosvidaintegral. E é isso. Muito obrigada, boa noite a todos vocês. E vocês que foram sorteados, não se esqueçam, mandem um e-mail para Anabela com 2 L's, tudo junto, @caminhosvidaintegral.com.br. Tá bom? Bela, tem gente perguntando se ficou gravado, onde que dá para assistir. Isso, eu gravei, vocês vão me desculpar, mas eu tive uns probleminha aqui de tico com teco, eu demorei a gravar. Tá? Não pegou exatamente do começo, mas eu estou gravando. É a primeira vez que a gente faz um evento pelo Simpla, Tati, então eu não sei se exatamente como é que eu vou ter acesso a esse conteúdo. Mas eu sinto que eu vou conseguir. Conseguindo, eu vou hospedar lá na nossa plataforma no YouTube, que é o mesmo nome, Caminhos Vida Integral. Mas aí a gente joga lá nas redes para você saber que está disponível. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada a vocês pelo convite. Também. Obrigada, querida. Foi uma delícia. Foi uma noite muito agradável e eu acho que deu para a gente poder
Enfim, espero ter contribuído realmente com a dinâmica e foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? delícia. Espero que outras a gente tenha por aí. Isso aí, vamos ter sim. Pessoal, boa noite, bom final de semana para vocês e até o próximo evento da Caminhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. A Lúcia Mitico ali. Linda. Moisés está aí também. Tá como Victória Veloso. Acho que ele entrou. Ah, eu tava achando estranho, falei assim, com Corinthians atrás deve ser o Moisés, mas aí Victória Veloso, eu falei, não vou me meter a dizer que é ele mesmo. Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui, tá bom? Até mais. Tchau, Kel.